Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa primeira aula de matemática computacional. Eu sou o professor Fábio e hoje o nosso primeiro assunto é, nós vamos tratar aí sobre sistemas de numeração, beleza? Então o objetivo dessa nossa primeira aula é revisar aí o sistema decimal, né, de numeração. A gente vai compreender os sistemas de numeração binário, octal e hexadecimal e realizar aí algumas operações aí entre esses sistemas aí de numeração. Muito bem. Então, um sistema de numeração, seja ele qual for, ele nada mais é do que um numeral, ou um símbolo, ou grupos de símbolos que nós temos aí como forma de representar um determinado número, né, de um estado, um determinado estado aí, instante de tempo na evolução do homem. Por que isso, na evolução do homem? Porque em muitas situações a gente pode encontrar esses numerais, esses símbolos de vários formatos, como no formato romano, no formato binário, no formato decimal e assim sucessivamente. Então, esses numerais aí, eles vão se diferenciar aí dos números do mesmo modo que as palavras se diferenciam das coisas que elas se referem, né? Então, nós temos aqui um símbolo 11, composto aqui por um número decimal 11, e um numeral romano aqui, que também significa o 11, eles são expressos aí em idiomas diferentes, só que a representatividade que eles têm para nós, em quantidade, seria a mesma, né? Então, isso se dá aí por essa representatividade em instantes que a evolução que a gente teve aí na humanidade, certo? Então, o sistema de numeração vai ser um sistema que tem um conjunto de números representados por numerais de uma forma consistente, né? Então, ele vai ter uma representatividade consistente para aquilo que a gente está querendo mostrar, né? Como? Nesse seguinte contexto, que a gente tem que o numeral 11 pode ser interpretado como um numeral em romano, né, para 2, ou um número 3 aqui em binário. Esses mesmos algarismos aqui, esses mesmos numerais, eles podem ter essas representatividades em situações diferentes aí que a gente vai estar querendo apresentar um determinado valor, certo? Muito bem. Os sistemas de numeração que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina vai ser basicamente o sistema decimal, o sistema binário, o sistema octal e o sistema aqui hexadecimal. Então, nos estudos dos sistemas de numeração, eles são importantes para que seja possível a interpretação de valores em qualquer sistema, né? E realizar as conversões entre esses determinados sistemas. Porque o computador, ou qualquer elemento que trabalhe com circuitos digitais, ele trabalha sempre no sistema binário, né? Embora as manipulações que nós passamos aí no computador, uma calculadora, a gente trabalha basicamente com o formato decimal, que é o mais conhecido para nós, o computador não entende isso, então tem que ter artifícios, formas de converter esses sistemas de numeração para que o computador consiga fazer as operações aí adequadamente, certo? Então, o sistema decimal, ele basicamente é composto aí por 10 dígitos, né, do 0 ao 9, que vão representar aí uma dada quantidade, e esses símbolos, eles não se limitam somente a esses 10. Com a união que a gente faz entre esses símbolos, a gente consegue o número 10, número 11, número 20, número 100, 1 milhão, e assim sucessivamente com a união, com a junção desses algarismos, né, desses dígitos. E esses dígitos, eles são representados aí por uma magnitude que sua quantidade é possível ser associada a um dado peso. Então, vamos verificar aqui. O 10 elevado a 0, ele estaria representando como se a gente fosse representar o número 1, que qualquer coisa elevado a 0 sempre vai ser 1, né? Qualquer coisa elevado a 1 sempre vai ser qualquer coisa. Nesse caso aqui, o 2 elevado ao quadrado seria 100, 1000, e assim sucessivamente para qualquer outros tipos de numeração que a gente poderia estar representando aqui por meio dessas potências aqui. E os números fracionários, eles seguem mais ou menos o mesmo princípio. Só que após a vírgula, à direita da vírgula, a gente representa isso como uma exponenciação negativa. Então aqui nós teríamos o 10 elevado a menos 1, nós teríamos 0,1.
10 elevado a menos 2, 0,001 e assim sucessivamente para quantas fossem as casas decimais que a gente teria aqui após a vírgula desse determinado número, né? Aqui nós estamos trabalhando só com a base e alguns expoentes, mas isso aqui poderia ser qualquer número, certo? Então, beleza, pessoal, o que a gente pode ver aqui como numa forma de um exemplo, né? Então, a gente pode expressar o número 47 em decimal por meio dos pesos deles. Então, nós vamos pegar da seguinte forma. O número 4, ele vai ter peso 10, né? Que seria o 10 elevado à primeira. A gente já pode separar ele aqui, 4 vezes 10 elevado à primeira, né? 4 vezes 10 elevado à primeira, somando aqui ao número 7. O número 7 ele vai ter peso 1, né? Então o número 7 vai ser 7 vezes 10 elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 aí, vai ser 1. Então realizando essas operações, o que a gente vai ter aqui? 4 que multiplica 10, né? Porque 10 elevado à primeira, mais 7 multiplicado por 1. Realizando essa multiplicação aqui, a gente vai ficar com 40, mais 7, isso aqui como resultado final aqui vai ser 47 aqui em decimal, né? Então, esse valor aqui, 47, a gente pode expressar ele por meio dos seus respectivos pesos, né? De cada algarismo, ele vai ter um determinado peso. A mesma coisa nós poderíamos expressar esse cara aqui se nós tivéssemos outro número aqui, vamos supor 470, o 4 ia ter peso 100, né? Que seria 10 elevado ao quadrado, o 7 iria ter peso 10, que seria 10 elevado à primeira, e o 0, né, que não tá aqui, como vamos imaginar aqui que é 470, né, o 0 teria peso 1. Qualquer coisa que for multiplicada por 0 sempre vai ser 0. Utilizando esse mesmo princípio aqui, multiplique-se todos os algarismos por seus respectivos pesos, os resultados são todos somados e a gente vai chegar aqui no nosso resultado aqui desejado. Então, assim, a gente representa esses números, né, conforme nós temos aqui na sequência aqui no nosso slide. A mesma coisa, o mesmo princípio pode ser realizado aqui para números fracionários, né? Aqui nesse caso 568,23. Lembrando que sempre após a vírgula, a base que a gente está trabalhando, que no caso é a base decimal, vai ser elevada a algum número negativo, né? Lembrando que após a vírgula começa menos 1, depois menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente para quantos forem os algarismos que nós temos aqui após a vírgula. Beleza? Então vamos representar aqui, só para fixar aqui. Então, qual que seria o peso do 5? O peso do 5 seria peso 100, né? Então seria 10 elevado ao quadrado, mais 6, é peso 10, né? Elevado à primeira, mais, e o 8 é peso 1, né? Então 6 vezes 10 elevado a 0. Mais, agora a parte fracionária, né? 2 vezes 10 na menos 1, que seria 0,1, mais o 3, né? Que seria multiplicado por 10 elevado a menos 2, que seria 0,02. Então, aplicando todas essas multiplicações aqui, a gente teria, então, 500, né? Que seria 5 multiplicado por 100, mais 60, 6 que multiplica por 10, mais, aqui é 8. 8, que seria 8 vezes 1, mais 0,2, né? 2 que multiplica 0,1, mais 0,03, que seria um 3 que multiplica 0,02. Então, somando todos esses caras, a gente volta ao nosso número original, né? 568,23 aqui na base 10, certo? Então, a soma, a montagem dos números em decimais, ele não passa, esse seria o princípio básico, né, que a gente tem para a montagem aí dos números decimais, né? Assim como nós podemos ver aqui no nosso exemplo, né? Na continuação do slide, beleza? Muito bem, os números binários, eles seguem o mesmo princípio. A única diferença agora é que a base que nós estamos trabalhando não é mais a base 10, é a base 2. A gente pode representar cada um desses elementos aqui pelos seus respectivos pesos, assim como os números fracionários também, certo?
ele segue o mesmo princípio. Após a vírgula, o 2 vai ser elevado a -1, a -2, a -3, e assim sucessivamente, certo? Uma observação que a gente pode fazer é que na computação a gente chama um dígito binário de bit, certo? Que vem do inglês binary digit. Ou um agrupamento de 8 bits, ele é correspondente aí a um byte, certo? Isso você já deve ter escutado falar em algum momento, né? Então, um bit é a menor unidade de armazenamento que nós temos dentro de um sistema computacional, né? E um agrupamento de 8 bits é denominado de byte. Existem outras nomenclaturas que podem ser usadas para outros conjuntos de bits, tipo, para 4 bits, vocês vão encontrar isso na literatura, denominado como nibble, para 16 bits como word, para 32 bits como double word, e assim sucessivamente para a quantidade de bits que a gente vai estar trabalhando, certo? Então esse sistema aqui, ele é a base para a álgebra booleana, né? Então, algumas coisas que são produzidas aí nos sistemas binários, em várias delas a gente pode estar utilizando a álgebra booleana para fazer simplificações de expressões, montar circuitos e outras coisas mais aí a gente pode utilizar a álgebra booleana para representar determinadas operações lógicas, certo? Então aqui a gente tem uma tabelinha que mostra aqui a contagem do número binário até o 15, né? Então nós temos aqui seus respectivos valores em decimal e em binário até o 15, certo? Então, o 15 aqui é representado por 4 bits aqui em nível lógico alto, ou seja, em 1, né? Não em 0. Então, todos esses elementos aqui, a gente vai aprender a fazer essas conversões de binário para decimal, decimal para binário. Então, a contagem do número binário até o 15 a gente encontra aqui nessa tabela. A gente pode estender isso para outras quantidades de bits. Se eu fosse estender isso aqui para um outro, vamos supor que se eu quisesse fazer até o 31, seria somente adicionar mais um elemento aqui na frente, não exatamente o 1, né? Outro dígito binário aqui na frente para cada um desses elementos aqui, e eu posso fazer aí a contagem do número em números binários por um número maior aí que 15, certo? Muito bem, a gente pode representar isso por números, por potências de 2 positivas e negativas, né? Então, 2 elevado a 5 é 32, se fosse 2 elevado a 6 seria 64, a 7 128, a 8 256 e assim sucessivamente. E da mesma forma, a representação aqui para expoentes aqui negativos para a gente conseguir, em um dado momento, conseguir fazer as conversões de um sistema decimal fracionário para o binário fracionário. Então é importante a gente saber esses elementos aqui. Então, meio seria 0,5, um quarto 0,25, um oitavo 0,125 e assim sucessivamente, que a gente tem até o 2 elevado à sexta potência negativa, né? Muito bem. Então o sistema binário ele tem outra particularidade, que os elementos mais à direita, eles são considerados de bits mais significativos e os mais à esquerda, bits menos significativos. Então, se a gente fosse pegar um conjunto de bits aqui, vamos pegar aqui 4 bits em um, vamos pegar 6, 8 bits aqui. Esse elemento aqui, ele é considerado o LSB, que seria o bit menos significativo. Esse elemento aqui. Esse cara aqui, ele é considerado o bit mais significativo, certo? O MSB. Isso é interessante saber, principalmente pelo fato, na hora que a gente estiver fazendo uma conversão do número decimal para o número binário, saber de que forma que a gente vai conseguir identificar os bits para compor esse número em binário, certo? Então, porque no momento que a gente for fazer essas conversões de número decimal para binário, a gente vai utilizar uma metodologia de sucessivas divisões aí por 2 para conseguir gerar esses números binários, e a gente pega sempre do último resultado para o primeiro para conseguir formar esse número, que então vai ser do mais significativo para o menos significativo. Isso vai ficar mais claro já na sequência, certo? Então, a gente pode fazer algumas operações com números binários.
sejam elas, a gente sair do número binário e ir para decimal, sair do decimal e ir para binário, e essas mesmas operações podem ser realizadas aí com números fracionários, certo? Então, para a gente conseguir fazer uma conversão de um número binário para um número decimal, observem que nós temos as bases aqui, ó, nesse subscrito que a gente tem. Então, a gente tem um número aqui 1, 0, 1, 1 em binário, e a gente quer saber qual valor esse elemento aqui representa na base decimal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever cada um dos bits que compõem esse cara multiplicando pela base do sistema, que no caso aqui é a base 2, que a gente está trabalhando no sistema binário, elevado à posição que esse cara ocupa. O que seria essa posição? O peso que a gente vai ter, o expoente de cada que esse cara vai estar ocupando. Nesse caso, isso ficaria da seguinte forma: a gente não vai ter mais ou menos o mesmo princípio de que da multiplicação, a soma dos produtos, né? A gente vai multiplicar cada número binário desses por 2 elevado à sua posição, seu posicionamento, e somando todos esses resultados para conseguir chegar aqui no número decimal. Então vejamos, lembre-se que aqui o número não é fracionário, certo? Então a gente vai começar do expoente 0 sempre da direita para a esquerda, com todos os elementos que a gente tem. A gente tem 4 elementos aqui, então 0, 1, 2 e 3. E fazermos isso de que forma? Pela forma do produto e a soma desses produtos aqui para a gente conseguir chegar no nosso resultado. Então vamos lá. No primeiro elemento aqui nós temos 1, que multiplica 2 elevado... Opa, é 2 elevado à terceira, não a 8. 8 é a resposta. Aqui. Elevado à terceira. Mais 0, que multiplica 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai se anular, né? Porque qualquer coisa multiplicada por 0 sempre vai ser 0. 1, que multiplica 2 elevado a 1, mais 1, que multiplica 2 elevado a 0. Realizando essas operações, 2 elevado à terceira é 8, né? Porque qualquer coisa que multiplica por 1 aqui vai ser essa qualquer coisa, né? É como se o 1 representasse o elemento neutro aí. Mais, isso aqui se anula, né? Vai ser 0. Mais 1 que multiplica 2 elevado à primeira. Isso aqui vai ser 2, né? Mais 1 que multiplica 1. 2 elevado a 0 é 1, né? Então aqui a gente vai ter, conseguir encontrar a resposta. 8 mais 0 é 8, mais 2 é 10, mais 1 é 11. Então, não confundam esse cara aqui com o 3 em binário, tá? Então, aqui na base 10. Então, esse número aqui em binário, ele vai representar, a gente realizando a conversão, ele vai representar o número 11 aqui em decimal, certo? Que é o que nós encontramos aqui como resposta, certo? Muito bem, então é simples, é fácil de fazer essa conversão. O que vocês têm que lembrar? Eu estou saindo da base binária e estou indo para o decimal, a gente multiplica os elementos em binário pela base, né, que é 2, elevado à posição que a gente tem de cada um desses bits. Lembrando que inicia sempre da direita para a esquerda com 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente para a quantidade de bits aí que a gente vai ter. Muito bem, agora para sair do sistema decimal e ir para o número, para o sistema binário, a gente pode usar 2 métodos, né? Então a soma dos pesos e sucessivas divisões aí por 2. Como a gente pode observar aqui, ó, a forma de determinar um número binário que é equivalente a um dado número decimal é determinar o conjunto aí dos pesos binários cuja soma vai ser igual ao número decimal. Isso aqui parece ser um pouquinho mais complexo do que aquela metodologia que a gente utilizou anteriormente, mas é possível de ser feito. Então, o que a gente tem que observar aqui? A gente quer achar, saber quais seriam os pesos que a gente tem aqui, a soma desses pesos aqui, para conseguir chegar nesse nosso número. Então, o que a gente tem? Sabendo que nós temos 4 bits aqui, cada um desses caras tem um posicionamento, um peso para cada posição, né? Seria o 0, o 1, o 2 aqui e o 3, né?
Então, o que nós pegaríamos aqui? A gente consegue visualizar que esses dois caras aqui se anulam, então só a gente sobraria aqui somente quem? O 2, 1 elevado a 1 vezes 2 elevado à terceira, que vai somar aqui quem? O 1 vezes 2 elevado a zero. Então a soma desses caras aqui daria um número 9, né? Que é o que a gente teria aqui. Então essa representatividade aqui, esse cara aqui em binário, poderia ser representado por esses elementos aqui. Então, isso consegue ser visível, né, no momento que a gente faz essas multiplicações aqui e consegue identificar que somente o bit mais significativo e o menos significativos aqui precisam ser 1 para que a gente consiga atingir aí o número 9. Se a gente fosse pensar aqui em outro número, para converter aqui em binário aqui através do decimal. Vamos supor que a gente tivesse esse elemento aqui em 1 ainda. O que nós teríamos, né? Qual que seria o valor em decimal para a gente conseguir converter para binário? Esse cara aqui é C4, né? 4 mais 8 seria 12, com esse cara aqui a gente teria 13. Então, para a gente achar esse cara aqui como 13, a gente partiria do mesmo princípio, né? Esse cara aqui teria que ser 1, então nós teríamos 1 aqui, 0 aqui e 1 aqui, 8 mais 4 ia ser 12, mais 1 ia ser 13. Então o 13 seria representado por 1, 0 e 1 aqui na base 2, certo? A gente pode fazer essa representação. Eu acredito que a parte das sucessivas divisões ela seja mais fácil de ser compreendida. Pelo seguinte fato, a gente vai pegar o nosso número decimal aqui e vai aplicar sucessivas divisões por quem? Pela base que a gente está querendo chegar. A gente está saindo da base decimal e está querendo ir para a base binária. Então a gente vai pegar o número 12 e aplicar sucessivas divisões pela base que nós estamos querendo ir. Essa divisão aqui é a mesma divisão que a gente utiliza tradicionalmente nas divisões aí de números decimais. Então, que número que multiplicado por 2 vai dar 12 ou vai chegar mais próximo de 12? Nesse caso aqui seria o 6, né? 6 vezes 2 dá 12, resta 0. Uma observação que eu já vou fazer aqui, lembrando, o número binário, o qualquer que seja ele sempre vai estar relacionado com somente dois algarismos, né? O 0 ou 1. No momento que a gente estiver aplicando esse raciocínio aqui para resolver, para encontrar um número binário, o resto que a gente vai ter dessas divisões que a gente vai fazer nunca será de diferente de 0 ou 1. Se aparecer algum outro número, veja bem, quando nós estivermos trabalhando com número binário, tem alguma coisa de errado acontecendo. Nesse caso aqui apareceu o 0, beleza, o 0 tá ok. Muito bem, eu ainda consigo dividir o 6 por 2, vou aplicar mais uma divisão aqui. Que número que multiplica por 2 vai dar 6 ou vai ser o mais próximo de 6? Então aqui vai dar 3, né? E vai restar 0 aqui. O 3 ainda é possível de ser dividido por 2. Quando eu não consigo mais dividir esse elemento por 2, eu paro as divisões, né? Eu não tenho mais como dividir, nesse caso, né? Porque a gente não está trabalhando com números fracionários. Que número que multiplicado por 2 vai dar 3 ou o mais próximo de 3? Qualquer coisa que a gente multiplicar por 2 não vai ter como chegar a 3. Mas se nós multiplicarmos isso aqui por 1, vai dar 2 e aqui vai restar 1, certo? Então agora eu não consigo mais dividir 1 por 2, sem dar um número fracionário. Lembrando, pegando esse elemento aqui, ele sempre vai ser o bit mais significativo, e esse cara aqui vai ser sempre o LSB e o MSB, sempre vai ser o bit mais significativo e esse o bit menos significativo. Então daqui, ó, para cima, a gente realiza a montagem do nosso número binário. Então, o 12 em decimal, ele vai ser igual a 1, 1, 0 e 0 em binário, certo? Então, lembrando, sempre do bit mais significativo para o menos significativo, a gente vem com a montagem aqui dos elementos, certo? Que é o que nós temos aqui, ó. Então, o cara mais significativo, o menos significativo, viemos daqui para cá, certo? E vai aparecer, então, aqui
o nosso número em binário. Então a gente acabou de verificar como que a gente faz uma conversão aqui de um número decimal para um número binário, saber seu respectivo número binário, certo? A gente pode fazer isso também com números binários fracionários, certo? Lembrando que sempre após a vírgula o expoente vai ser negativo, né? E inicia-se aqui do 1. Então vamos pegar aqui esse exemplo, 8,375. A gente vai desmembrar esses elementos, né? Em duas partes, pegar a parte inteira e a parte fracionária e trabalhar com esses dois elementos aqui. Então, se a gente vai pegar a conversão do número fracionário decimal para o número binário, nós temos uma estratégia aí para ser adotada para conseguir realizar essa conversão. A primeira estratégia que a gente vai ser é descobrir qual número binário representa a parte inteira. Então, primeiro nós vamos pegar aqui o 8, aplicar sucessivas divisões por 2, para saber qual que vai ser o valor do 8 em binário. Então, nós temos aqui, que número que multiplicado por 2 vai ser igual a 8, o mais próximo de 8. Se nós pegarmos aqui, a gente vai ter o 4 vai restar 0. Esse elemento aqui ainda pode ser dividido por 2, que vai restar 2 aqui, vai restar 0, né? E esse cara aqui ainda também pode ser dividido por 2. O que vai acontecer aqui? 1 vezes 2 vai dar 2, né? E aqui vai restar 0. Do bit mais significativo para o menos significativo, nós vamos ter aqui, então, que o 8 é 0, é 1, 0, 0, 0, em binário, o 8, certo? Ok. E agora a parte fracionária. Multiplica, divide. A parte fracionária, quando a gente está trabalhando, que a gente está saindo aqui do número decimal e está querendo ir para um número binário, a parte fracionária ela é sempre multiplicada sucessivamente por 2, certo? Então nós vamos pegar aqui o 0, 375, e multiplicar isso aqui por 2. Aqui existem algumas situações que podem ocorrer. Ou esse elemento aqui, essas sucessivas multiplicações que a gente vai estar realizando com esse número, vai chegar no momento que vai ser 0 em todas, pode chegar em algum momento que isso vai começar a se repetir, essas multiplicações vão começar a se repetir, ou a gente vai ter multiplicações infinitas, a gente nunca vai achar o fim dessas multiplicações. Então, o que acontece? Quando a gente chegou nisso e parar em 0, beleza, a gente achou certinho um número. Quando isso começa a se repetir, a gente pode parar essas repetições, né, até um dado ponto, e quando essas multiplicações começam a se estender por muitas outras multiplicações, a gente pode definir um parâmetro de parada. Multiplica 5 vezes e para, multiplica 6 vezes e para, e aí começam a aparecer os erros, né? Podem acontecer em função das conversões que a gente vai ter de uma base para outra. Então vamos aplicar aqui as sucessivas multiplicações. 2 multiplicado por 5 vai dar 10 e dá 1. 2 vezes 7 é 14 mais 1, 5, que dá 15, né? 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. Aqui, 2 vezes 0 vai ser 0. Ok, o 0 a gente já puxa para cá, certo? Multiplicando isso aqui por 2 novamente. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10 e vai 1. 2 vezes 7 dá 14 mais 1, 5. Certo? E vem 1 para cá. 2 vezes 0 é 0, tem 1 aqui. Aqui vai ser 1. Veja bem, agora, no momento onde a gente vai ter 1 após a vírgula, esse 1 é deslocado para cá, certo? Que ele vai fazer parte do nosso resultado e ele é substituído aqui por 0. A gente tira ele daqui, já adiciona ele aqui, que ele vai ser parte do nosso resultado, e insere 0 novamente. E multiplica isso aqui por 2 de novo. 2 vezes 0 vai ser 0, 2 vezes 0 vai ser 0, 2 vezes 5 é 10 e vai 1 aqui, certo? 2
vezes 0 a 0, mais 1 vai dar 1. Beleza. Após a vírgula, agora nós chegamos na situação onde todos os elementos foram 0. Esse elemento, o que restou aqui, o 1 vem para cá, que ele vai fazer parte aqui do nosso resultado. Então aqui a gente para. Todos os elementos todas as multiplicações que a gente realizou aqui, a gente obteve aqui um resultado como 0. Quando esse elemento aqui, se a gente fosse substituir ele por 0 aqui e tentar multiplicar, isso aqui sempre vai dar 0. Então a gente acaba com as multiplicações, não tem mais que multiplicar nada, né? Pegando aqui então de cima para baixo agora, a gente monta aqui a nossa parte fracionária. Então o 0,375 em binário vai ser igual a 0, 1 e 1. 0, 1 e 1, certo? 0, 1 e 1. Então, esse número aqui, ó, 8,375 em decimal, ele vai ser igual a 1,000,0, 1 e 1 em binário, certo? Muito bem. Vocês podem observar, mas como é que eu vou ter certeza que isso aqui é verdade? Façam o procedimento inverso. A gente vai ver agora como que a gente sai do número binário fracionário para o decimal. Apliquem esse mesmo conceito nesse número aqui e verifiquem se vocês vão encontrar esse mesmo número. Tem que acontecer isso, certo? Tem que, senão, esses nossos cálculos aqui não condizem com a regra que a gente aplicou aqui, certo? Então façam um procedimento inverso e vejam se vocês conseguem encontrar esse número, 8,375, certo? Muito bem, então aqui tem as divisões, né? Todas as divisões que a gente realizou. Aqui nós temos todas as multiplicações que foram realizadas e aqui a gente obteve aqui como resultado aqui, então 1,000,01 e 1 em binário, que vai ser a mesma coisa que 8,375 em decimal, beleza? É a mesma coisa a gente pode fazer aqui então com números fracionários binários para decimal. Nesse caso, a gente aplica um método das multiplicações, né? Das multiplicações por quem? Pela base que a gente está trabalhando. E a gente está querendo sair da base decimal e para a base, da base binária e para a base decimal. Então a gente pega cada um dos algarismos em decimal, multiplica por 2 elevado ao seu respectivo peso que está relacionado à sua posição. Lembrando que após a vírgula, os expoentes aí são negativos, certo? Então se a gente for pegar aqui esse elemento aqui, ó, 1, 0, 1,0, 1, 0, 1, e a gente quer saber qual que vai ser o valor dele em decimal, a gente tem aqui, ó, o expoente desse cara aqui vai ser 0, o expoente desse cara vai ser 1, o expoente desse outro cara aqui vai ser 2 aqui, o expoente desse cara vai ser menos 1, o desse cara aqui vai ser menos 2 e o desse cara aqui vai ser menos 3. Realizando todas essas operações que nós temos aqui, nós vamos encontrar que esse valor em binário, ele vai ser representado por 5,625 aqui em decimal, certo? Aqui vale o mesmo princípio. Se vocês quiserem verificar se isso aqui realmente é verdade, é somente aplicar aí o processo inverso, certo? Aplicando o processo inverso, vocês vão ter que chegar nesse elemento aqui em binário. Eu não realizei essa conversão inversa, agora pode ser que essas multiplicações que vão ser aplicadas aqui, nesse caso, se a gente desmembrar esse cara aqui, 5 mais 0,625, se for aplicado aqui sucessivas multiplicações aqui por 2, e não ocorrer exatamente esse elemento aqui, poder ter uma multiplicação a mais e uma multiplicação a menos, pode ser que caia em alguma daquelas situações que eu comentei anteriormente, né? Então, a gente tem 3 situações, onde que a gente pode parar as multiplicações em 0, a
a gente vai ter inúmeras multiplicações, aí em alguns casos a gente pode multiplicar, muitas vezes nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Vai sempre multiplicando, a gente para num determinado ponto, ou quando as multiplicações começam a repetir os valores, é onde que a gente pode parar. Mas eu acredito que as multiplicações por 2 desses elementos aqui dará aqueles 3 bits lá somente. Então podem fazer o processo inverso e verificar se vocês conseguem chegar nesse mesmo número aí em binário, de onde que a gente originou o 5,625, certo? Muito bem, nós temos outros sistemas de numeração, representado pelo sistema octal. O sistema octal, assim como o número decimal é composto por 10 algarismos, o sistema binário por 2 algarismos, o sistema octal ele é composto por 8 algarismos, certo? Do 0 ao 7. Então, no momento que a gente chegou no 7, a gente não tem o 8. Então, se for aplicado em algum momento, faça uma conversão do sistema octal para o sistema binário, e o sistema octal for representado por um número que seja maior que 7, certo? Não existe. O número 8 e o número 9 não existem no sistema octal. Assim que nós chegarmos no 7, a união dos outros elementos já começa do 1 e 0, que seria o 10 em decimal, né? Só que aqui é como se a gente for converter o 10 em octal para decimal, esse cara aqui vai representar o 8 e assim sucessivamente para todos os outros dígitos, né? Aqui, ó, a gente tem o 17, ele já pula aqui para o 20 e assim sucessivamente, certo? Então, vamos exemplificar isso aqui do sistema octal aqui para o sistema decimal. Então, sempre que a gente está querendo sair de algum lugar, de algum sistema de numeração e para o sistema decimal, a gente sempre vai multiplicar esses elementos. Só que agora a gente vai multiplicar por quem? Primeiro, a gente estava trabalhando com o sistema binário, então a gente estava multiplicando por quem? Por 2 elevado ao posicionamento de cada um dos elementos. Só que agora nós estamos trabalhando com a base octal, com a base 8. Então as multiplicações serão realizadas por quem? Por 8, para a gente conseguir chegar aqui no nosso sistema decimal. Então vai ser 2 vezes 8 elevado à terceira, 3 vezes 8 elevado ao quadrado, 7 vezes 8 elevado à primeira e 4 vezes 8 elevado a zero. E assim sucessivamente, aplicando todas essas operações, nós vamos chegar aqui que o número 2374 em octal vai ter o mesmo valor em decimal de 1276 aqui em decimal. Então, pegando todos os pesos que a gente tem de cada posição aqui, 8 elevado à terceira, 8 elevado ao quadrado, 8 elevado à primeira e 8 elevado a zero, realizando todas essas operações, nós vamos chegar aqui, somando todos esses produtos, nós vamos chegar aqui que 2.374 vai ser igual a 1.276 aqui em decimal, beleza? A mesma coisa a gente pode fazer aqui partindo do sistema decimal para o sistema octal. Essa metodologia pode ser empregada, a mesma metodologia que foi utilizada quando a gente fez a conversão do sistema decimal para o sistema binário, aplicando sucessivas divisões pela base da onde que a gente está querendo ir. Qual que é a base que a gente está querendo chegar? A base 8. Então nós vamos aplicar sucessivas divisões por 8 em 74, para conseguir chegar no ponto que a gente quer. Então vejamos aqui, 74 dividido por 8 vai dar o quê? 9, que multiplicado por 8 vai dar 72, né? Vai restar 2 aqui. Dividindo isso aqui de novo por 8, a gente vai ter resto 1. Então, e somando todos esses elementos, veja bem, nós temos esse resto aqui e esse elemento aqui também constitui o número, certo? Pegando, então, de baixo para cima, nós vamos ter aqui 1 e 2. Então, o 74 na base 10 vai ser a mesma coisa que 112 na base 8, certo? Então, aplicando divisões aí, a gente vai chegar nesse número aí, saindo da base decimal, indo para o octal. O princípio é o mesmo, né? Aplicando sucessivas divisões aí por 8, certo? Para fazer a representação disso em binário, como o maior número octal, que seria o 7, a gente precisa de pelo menos
no máximo, né, 3 bits para conseguir representar essa quantidade de 7, no momento que a gente vai fazer as conversões do sistema octal para binário ou de binário para octal, a gente vai separar os números em conjuntos de 3 bits, certo? Então, sempre que a gente vai ter um número em octal, seja ele qual for, a gente vai separar esse elemento aqui em um conjunto de 3 bits e fazer a montagem desse número em binário ou em octal, dependendo daquilo que a gente vai estar querendo realizar. Veja bem, então aqui a gente tem um exemplo que é passar do 13 em octal para a base binária. Sabendo que o número 13, aqui, eu vou até escrever meio distante aqui, lembrando que, dividindo isso em conjunto de 3 bits, para representar o número 13 em binário, o número 13 em binário ele é 1 e 1. Isso aqui é igual a 3. Só que, se nós escrevermos simplesmente isso aqui, vai estar faltando um algarismo, né? Que seria quem? O 0. Então a gente preenche isso para completar o terceiro bit que está faltando. Isso porque esse cara aqui é um elemento mais à direita. Isso não afetaria se eu omitisse os zeros à esquerda no número 1, porque todos os zeros que estão no último elemento, no elemento mais significativo do nosso número, os zeros podem ser omitidos, né? Mas vocês podem considerar eles como um todo, certo? Então aqui o número 1 em binário, a gente faz a união desses dois elementos, então a gente teria aqui 0, 0, 1, 0, 1 e 1 em binário, certo? Que seria a mesma coisa que 13 no sistema de base 8, no sistema octal. Então a gente pegou cada elemento aqui do nosso valor em octal, dividimos ele aqui em agrupamentos de 3 bits, unimos esses elementos e chegamos aqui no nosso valor aqui em binário, certo? Então, esse aqui é o valor que a gente tem. Então, 13 em octal vai ser representado aqui por 1, 0, 1 e 1 em octal. A mesma coisa a gente consegue fazer do sistema binário aqui para octal, certo? Então, a gente tem aqui, ó, relembrando da nossa regrinha, né? Então, como o sistema octal ele vai ser constituído por 3 bits no máximo, a gente pode passar aqui essa divisão e converter esses elementos aqui para um número, seu respectivo número aqui em octal. Divide aqui 1, 0 e 1. Beleza, que número que a gente vai ter aqui? Esse aqui vai ser representado pelo número 5. Se vocês tiverem dificuldade, é só aplicar aqui a conversão desse elemento aqui para decimal. Outra coisa importante, esses elementos aqui, eles nunca vão ser um número maior do que 7, certo? Porque eu não tenho um número maior do que 7 com 3 bits. E esse cara aqui representa o 6. Então, 1, 1, 0, 1, 0 e 1 em binário, ele é igual a 6, 5 em octal, beleza? Então aqui a gente tem a conversão então do sistema binário para octal, certo? Muito bem, outro sistema de numeração que é bastante importante dentro dos sistemas computacionais é o sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal, ele é um sistema de numeração que ele é composto por 15 algarismos, 16 algarismos, né? Incluindo o 0. Uma outra coisa interessante é que ele emprega letras A, B, C, D, E e F. Essas 6 letras aqui são utilizadas em conjunto no sistema hexadecimal. O maior número que a gente faz de 0 a F vai ser o 15, né? E o 15, ele vai ser constituído, para a gente conseguir fazer o 15, se você lembrar daquela tabela que a gente viu anteriormente em decimal para binário, ele vai ser constituído aqui por 4 bits, né? Então aqui já dá para ter uma ideia de algumas coisas, como a gente vai ter que dividir os agrupamentos quando a gente for querer fazer uma conversão do sistema binário para hexadecimal, beleza? Então, os agrupamentos de bits que a gente tem no sistema hexadecimal sempre vai ser relacionados aí com 4 bits, que é o maior número hexadecimal que a gente consegue fazer, que o 15 representa aqui o F, certo? Então aqui a gente tem a contagem aqui no sistema hexadecimal, a gente tem o decimal, o binário e o hexa, né? Como dito anteriormente, ó, 4 bits, a gente faz, é o maior número que a gente atinge aqui
do número hexadecimal aqui em F. Isso pode se estender, né? Então, se a gente for querer começar a aumentar os elementos em hexadecimal, que se a gente sabe que o F é igual a 15 em decimal, como que a gente representaria o 16? Como a gente acabou todos os algarismos, nós começaríamos de novo, né? Então, 1 e 0 em hexadecimal seria a mesma coisa que o 16 em decimal. O 11 em hexadecimal seria o 17 e assim sucessivamente a gente pode aumentar aí as quantidades representativas aí para esses elementos. Da mesma forma que o sistema binário e o sistema octal, a gente pode fazer conversões de uma base para outra do sistema hexadecimal. Então a gente vai ver aqui como é que a gente faz o sistema binário aqui para hexadecimal. O mesmo princípio que a gente utilizou para o sistema octal. A gente vai separar os elementos numa determinada quantidade de bits. Nesse caso aqui são 4, né? São agrupamentos aqui de 4 dígitos, porque o maior número que eu consigo fazer em hexadecimal utiliza 4 bits, que é o 15, né? Então, 1, 1, 1 e 1 representa aí o número 15, certo? Então, se a gente fosse pegar esse cara aqui como exemplo, eu tenho esse número aqui em binário e eu quero saber qual que é o valor desse número aqui em hexadecimal. O que eu vou fazer? Vou pegar esse elemento, vou dividir ele em agrupamentos de 4 elementos. 1, 2, 3, 4, ó. Aqui sobrou esse número 1 sem nenhum elemento aqui com zeros. Eu posso preencher ele com zeros se eu quiser ou não, certo? Então vamos reescrever esse cara aqui, preenchendo ele com zeros aqui, só para ficar todos eles com 4 bits. 0 e 1, 0 e 1, 1, 1, 0 e 0, e 1 e 0 e 1 e 0. Beleza, pegamos esses algarismos, dividimos esses algarismos, agora o que a gente precisa fazer? Lembrando que em dados momentos esses números vão ser maiores do que 9, certo? E a gente vai substituir pelas respectivas letras. Então, o que representaria o 10 é a letra A, o 11 é a letra B, o 12 é a letra C e assim sucessivamente. Pegando aqui, esse número aqui, em binário, ele vai representar quem? Se eu tenho 8 aqui eu tenho 2, esse cara aqui vai ser representado por quem? Pelo 10, né? O 10 é igual a... Aqui eu vou ter o 10, aqui eu vou ter o 12. O 12 vai ser o 10 é o A, o B vai ser o 11, o 12 vai ser o C. Aqui nós temos que número? Nós temos o 5 não é representado por letra nenhuma, e aqui nós temos o 1. Então isso aqui, se tudo correu bem nos meus cálculos, isso aqui vai ser 15CA na base 16. 1, 2, 4, 8, 2, 8, 10 e aqui 1, 2, 4, 8, 12, tá certo. Então acho que é isso aí mesmo, vamos ver. Beleza, então nós temos aqui ó, o A, representado aqui pelo 10, esse elemento aqui, o 12, é representado em hexa pelo C, o 5 aqui e o 1 aqui. Então, essa representação aqui em binária, ela vai ser dada em hexadecimal por 15CA, que foi o que nós achamos aqui. Então, separamos os elementos e agrupamentos de 4 bits, encontramos os seus respectivos valores, né, e substituímos aí em cada agrupamento de 4 elementos e montamos aqui o número aqui em hexadecimal. De que forma que a gente vai fazer o processo inverso, então, agora? Saindo de hexa para passando para binário. É a mesma coisa, só que de forma inversa, né? Então a gente vai separar os elementos em hexadecimal aqui, F, e aqui o 7, em agrupamentos, e vamos substituir isso aqui pelos agrupamentos de 4 bits. O 7 aqui vai ser representado por 0, 1 e 1, que representa o 7 em binário, o F, 1, 1, 1, 1. Lembrando, nos algarismos mais à direita, o 0 não pode ser omitido, certo? Porque ele representa, ele tem valor nesse tipo de conversão. Vocês podem fazer uma
fazer um teste, retirem esse zero daqui e tentem fazer a conversão no processo inverso para ver que número que vocês vão achar. Aqui vai ser 0, 0, 0 e 1, diferentemente desses zeros aqui. Esses zeros do elemento mais significativo, eles podem ser omitidos porque eles não têm valor nenhum quando eles são os elementos mais à esquerda. Então, qual que é o número binário que vai representar esse elemento aqui em hexa? 1, 1, 1, 1 e 1, 0, 1, 1 e 1 em binário. Isso aqui vai ser igual a 1, F7 em hexadecimal, certo? Então esse aqui é o resultado que vai ser obtido. Muito bem. Aqui nós temos, ó, o zero não foi omitido, foi inseridos esses 3 zeros aqui, mas eles não precisariam necessariamente estar aí. E aí, faltou só a resposta, tinha a resposta completinha aqui embaixo, mas já foi dada ela aqui, certo? Nós também podemos fazer as conversões aqui, então, de decimal aqui para hexadecimal. Então, a gente vai dividir o número decimal sucessivo às vezes por 16, que é o mesmo princípio que a gente vem utilizando tanto para conversão de números binários para decimal e números octais aí de decimal para binário, decimal para octal, e agora a gente vai usar o mesmo princípio aqui para decimal para hexadecimal. Então vamos aplicar sucessivas divisões aqui por 16, vamos achar os restos que a gente tem aqui, e o nosso número aqui será formado. Então nós temos aqui 289 na base 10, ele vai ser a mesma coisa que 121 aqui na base 16, aplicando aqui as divisões, certo? Lembrando, esse cara ainda é possível de ser dividido, divide-se novamente. Esse cara aqui não dá para dividir mais, certo? Por 16. Então, pega-se esse elemento em conjunto com esse cara e com esse cara aqui, e a gente monta o nosso número aqui em hexadecimal, certo? Aqui é um 6. Beleza? A mesma coisa pode ser feito aqui para o sistema hexadecimal para decimal. A única coisa que a gente vai estar modificando é que agora a gente vai estar utilizando a mesma metodologia da multiplicação pela base da onde que a gente está querendo ir, né, que seria a multiplicação de cada um dos elementos por 16 elevado ao peso de cada posicionamento que a gente tem desses elementos. Então, se a gente for pegar esse número aqui em hexadecimal e for querer converter ele aqui para decimal, nós vamos fazer o quê? Lembrando que a gente sempre começa do 0, 1, 2 e 3, faltou 2 aqui. Então a gente vai ter o quê? 7 vezes 16, que é a base que a gente está, né? Elevado à terceira. C, que seria o 12. 12 vezes 7, 12 vezes 16 elevado ao quadrado. 1 vezes 16 elevado a 1 e 2 vezes 16 elevado a 0. Realizando todas essas operações, a gente vai conseguir encontrar o elemento em decimal que é equivalente a 7C12 em hexa. Então, 7 vezes 16 elevado à terceira, mais 12 vezes 16 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 16 elevado à primeira, mais 2 vezes 16 elevado a 0. Isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai dar 16. Somando, realizando essas multiplicações e somando tudo isso, a gente vai achar que 31.762 na base 10 é igual a 7C12 na base 16. Beleza? Então aqui ficam os exercícios para vocês treinarem aí e conseguirem obter aí os valores. Então, aqui sai da base binária para ir para a base decimal, aqui sai da base decimal para ir para a base binária. Aqui nós temos um fracionário em decimal para chegar na base binária, um fracionário binário para chegar na base decimal, um número em octal para ir para a base binária, um número decimal para ir para octal, um número octal para ir para decimal, um número hexa para ir para binário, um número decimal para ir para hexa, um número hexa para ir para decimal, certo? Então aqui estão as referências, vocês pesquisem algumas coisas nessas referências aqui, que tem outros exemplos e outras coisas que vocês podem estar
agregando aí no conhecimento de vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima!